Sejam bem-vindos, terceirão, hein? E vamos lá para a nossa primeira aula do ano. Vocês estão animados? Hoje a gente começa a projetar, ou melhor, a planejar a nossa vida, né? E para começar o assunto planejamento, né? Mas antes de planejar, eu preciso ser, né? Eu preciso viver, eu preciso saber viver. E qual é a base disso tudo? Qual é a base da vida? Na minha opinião, acho que a base da vida é a saúde. Porque sem saúde a gente não faz nada, não é verdade? E como é que eu faço para... Aliás, ou melhor, como é que eu planejo a minha saúde, né? O que será que eu tenho como base para planejar a saúde? Porque eu acho que saúde, você pode dizer assim, professora, saúde é algo muito, assim, que não dá para planejar, né? E eu acho que dá sim. Porque quando a gente planeja uma qualidade de vida, a gente também está planejando saúde. Quando a gente planeja qualidade emocional, a gente também está planejando saúde, né? Quando a gente planeja qualidade comunitária, qualidade de vida em comunidade, a gente também planeja saúde. E saúde são vários fatores, né? Eu tenho saúde física, saúde biológica, saúde emocional, saúde dos relacionamentos, saúde comigo mesmo, saúde com o outro. E isso a gente vem falando desde o primeiro ano, né? No primeiro ano vocês falaram sobre o amadurecimento do self, a descoberta do self, né? E vocês mergulharam no autoconhecimento, né? No amadurecimento do eu de vocês. Já no segundo ano, a gente buscou o amadurecimento das relações, né? A minha relação comigo e com o outro, a minha interação, as minhas emoções frente às emoções do outro, a saber conviver, né? E foi um grande passo. O primeiro, né, assim, a aprender isso, aprender a se relacionar com o outro, foi um grande passo. Tivemos muitos desafios, muitas dificuldades, inclusive porque logo no início do segundo ano, vocês enfrentaram o início do isolamento, né, o boom da Covid. No terceiro ano, que é esse ano, vocês irão continuar amadurecendo sobre a relação de vocês com o outro, só que adicionar agora a sociedade, adicionar o eu profissional, né? Tudo porque pegando tudo isso e colocando no mesmo balaio, né? Eu posso dizer que nós somos seres sociais, né? Nós aprendemos, inclusive amadurecemos as nossas habilidades com o outro, né? Nessa socialização com o outro, a gente começa a amadurecer o nosso senso de autogestão, o nosso senso de responsabilidade, as nossas emoções, a nossa resiliência, né? Tudo isso e muitas outras coisas que a gente vai falar, a gente vai viver, elas farão parte e fazem parte do nosso cotidiano, né? E elas, de certa forma, direcionam a gente para a concretização do nosso plano de vida. E aí eu venho aqui uma pergunta: você se conhece, né? Você realmente se conhece? E quando a gente fala de conhecimento, de autoconhecimento, eu lembro das palavras de amadurecimento, de relacionamento, de profissão, de sociedade, porque esses são um dos pontos que modificam a nossa realidade, né? O nosso amadurecimento, o nosso relacionamento, eles vão envolver o que eu escolho como profissão, o que eu vivo como profissional, o que eu vivo como cidadão, como modificador, não só agora da minha realidade, mas da realidade da minha sociedade, dos meus, né, dos meus familiares. E antes de falar em sociedade, eu gostaria de frisar algo
sobre, de certa forma, sobre amadurecimento, né? De certa forma não, é um amadurecimento, né? Muitos se falam hoje, né? Está em pauta a palavra cancelamento. E aí, o que você entende por cancelamento, né? Ou melhor, o que você entende sobre cultura do cancelamento? Primeiro, o que significa, né? Para quem não sabe, para quem nunca ouviu falar, a cultura do cancelamento, ela até tem se tornado comum, né? Com a visibilidade do Big Brother, né? Antes disso, temos as redes sociais, os influenciadores sociais. Isso, inclusive, foi um termo que começou nas redes sociais, né? A cultura do cancelamento. Então, nada mais é do que eu não gosto de determinado posicionamento, de determinada pessoa, e aí eu começo a cancelar ela. Eu começo a não aceitar, né, as atitudes, os posicionamentos, e a partir do momento que eu começo a cancelar, eu começo também a excluir ela daquele meio em que eu vivo, né? E, de certa forma, no início, isso foi usado para o amadurecimento de algumas questões, mas agora, atualmente, está sendo muito usado para mascarar um bullying, né? Quando é que a cultura do cancelamento é usada negativamente, né? No sentido negativo e vestido de bullying, né? É quando eu neutralizo quem eu não gosto, né? Quem eu não quero no grupo. Então, isso é um assunto que está muito em pauta lá naquele programa lá, Big Brother, né? Que a galera, mesmo não assistindo, a gente sabe pelos meios de comunicação, porque traz temas muito polêmicos, né? E aí, quando eu trago esse assunto da cultura do cancelamento, eu também coloco o ponto de vista do respeito à história, né? Porque quando eu não aceito uma forma de se posicionar, o caráter, ou uma característica, melhor, uma característica da outra pessoa, eu estou desrespeitando a história dela. E vocês têm história, tem muita história para contar. Desses 2 anos para trás, certo? Porque no primeiro ano, vocês trabalharam o self de vocês, né? Vocês trabalharam o autoconhecimento. No segundo ano, vocês trabalharam os relacionamentos, né? Vocês fizeram embates, se opuseram a isso, né? E por que eu quero ligar essa cultura do cancelamento com os assuntos do ano passado, né? Eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso, porque ano passado eu fui uma professora nova, né, para vocês. E, de certa forma, quando vocês não gostavam de algo, de um assunto, de uma metodologia, né, porque eu puxei vocês para o diálogo, eu puxei vocês para a ação, né, para o trabalho em grupo. E aí vocês me cancelaram, né? Vocês não participaram dos debates, questionaram a minha didática e, de certa forma, isso trouxe uma autocrítica, né? Isso trouxe uma autoanálise, mas também agora eu quero deixar para vocês essa análise, vocês se autoanalisarem, vocês se autocriticarem também, né? Porque foi de uma forma que vocês evadiram das aulas, vocês influenciaram outros alunos que eram participativos a não participar das aulas e não fazer os trabalhos. E, de certa forma, prejudicou muita gente. Então, será que, quando a minha opinião prejudica o andamento, o amadurecimento de outra pessoa, será que eu estou fazendo de uma forma legal? Será que eu estou sendo legal? Será que quando eu só critico sem dar uma sugestão, sem dar uma ideia, sem querer trabalhar em grupo, será que isso é legal? Porque isso vai se refletir muito agora nos nossos assuntos do terceiro ano. Porque a gente vai trabalhar o self social,
né? A gente vai trabalhar o self profissional, o self cidadão, como eu falei anteriormente. E a gente vai criar expectativas que vão morar no futuro, que vão fazer parte do nosso plano de vida, do nosso planejamento e que vão fazer parte da nossa ação. Então, quando a gente, de certa forma, influenciam outras pessoas, a gente também traz conosco uma autocrítica, né, com relação à nossa responsabilidade. Porque nós estamos mexendo com outras vidas, né? Nós estamos trabalhando com outras opiniões, com outras visões de mundo, certo? E isso, né, esse diálogo, esse ponto de vista, traz também um amadurecimento. Então, a gente precisa amadurecer nos nossos relacionamentos, para refletir na nossa profissão, para refletir na nossa sociedade. É o amadurecimento do diálogo, é o amadurecimento do nosso ponto de vista. Nem sempre o nosso ponto de vista é o ideal para outra pessoa, né? Então, assim, quando eu falo projeto de vida, eu tô falando sobre um esquema, né? Aí eu trago para mim, né? Enquanto aluno, eu vou fazer o meu projeto de vida, né? E o que é, professor, esse projeto de vida? E aí o projeto de vida nada mais é do que um esquema, né? Você vai vai colocar as suas prioridades a curto, médio e longo prazo, né? No projeto de vida, você vai depositar suas expectativas no próprio destino. Você vai mover as engrenagens aqui, acolá, para prever, para construir o seu futuro, né? Então, quando eu falo em construir o futuro, o projeto de vida, ele é um plano de aposentadoria da realidade, né? Não é aposentadoria de idade, é aposentadoria da realidade, né? É que você vai trabalhar o hoje para garantir o amanhã. E aí, esse tipo de planejamento, ele tem um vínculo muito grande e direto com a felicidade, né? Isso porque, independente da realidade, a gente deseja aproveitar a vida de forma plena, ainda que existam os limites, né? Então, a ideia do projeto de vida é construir um plano onde a gente tem um retorno emocional do agora, né? E aí, eu, de novo, friso com vocês a importância, né? Porque fazer um planejamento de vida é o que vai nos ligar a uma realidade em que a gente acredita, né? É uma forma da gente encontrar a resiliência quando tiver os empecilhos, quando a gente lidar com os empecilhos naturais e que a vida tem, né? Que a gente encontra no mundo, porque a gente está vivo, né? E enquanto a gente viver, a gente vai encontrar os desafios. E empecilho é desafio, né? E com isso eu vou buscar, tendo um projeto de vida, eu vou buscar cumprir as minhas metas, né? Porque quando a gente não tem uma meta, a gente meio que aceita qualquer coisa, né? Quem aceita qualquer coisa, pega qualquer caminho e está predestinado a viver de qualquer jeito. Será que é isso que você quer? Viver de qualquer jeito, né? Será que você não quer marcar a sua existência? Então, uma das coisas, né? Aliás, eu vou colocar 3 pontos, tá? No projeto de vida. O primeiro deles são os meus interesses. Quando eu tô fazendo um projeto de vida, eu coloco os meus interesses em pauta. Com os meus interesses, eu planejo as minhas metas, né? E planejando as minhas metas, eu começo a me autogerenciar, me automotivar, dizendo eu quero, eu posso, né? Porque quando eu tenho um projeto de vida, eu tenho um benefício de vida, né? E esse benefício de vida, ele não vai mexer só com a minha carreira, com a minha profissão, com os meus relacionamentos, ele vai mexer com o meu corpo,
né? Ele vai mexer com a minha questão biológica, porque eu tô falando das minhas ligações internas, aquilo que me move de um jeito completamente diferente. E aí a gente vai canalizar a nossa energia em algo, né? Agora sim, quando eu tenho um projeto de vida, eu tenho 4 pontos, certo? Primeiro, iniciativa. Segundo, determinação. Terceiro, resiliência. E quarto, tolerância. Então, eu tenho 4 pontos, na verdade, né? Esses 4 pontos, eles não podem andar separados. Eles têm que andar de mãos juntas. Por quê? Quando eu falo de determinação, eu tô falando da forma como eu encontro os meus caminhos. Quais são os caminhos mais viáveis, né? Os que vão me facilitar a chegar até onde eu quero. Isso é determinação, né? Quando eu falo de resiliência, eu tô falando sobre o tipo de resposta, a resposta adequada ao impacto que eu estou vivendo, ao impacto que eu estou tendo que lidar, né? A situação que eu estou tendo que lidar para poder superar um obstáculo, superar uma dificuldade. E quando eu falo de tolerância, tolerância é o que a gente tem que amadurecer bastante, né? Porque nem sempre o outro vai ter a mesma opinião que a gente, nem sempre estaremos vivendo no mesmo ambiente, com as mesmas vontades, com os mesmos objetivos que a gente, né? Nem sempre vamos encontrar pessoas que vai nos colocar para cima, né? Aliás, existirão inclusive pessoas que vão tentar tirar a sua dignidade, né? E será que você, sendo tolerante, vai deixar, né? Você tendo um plano de vida, a tolerância, ela na verdade, ela não, porque tem muita gente que confunde, né, tolerância com anulação, né? Eu tolerar o outro não quer dizer que eu vou me anular, tá? Eu tolerar o outro quer dizer que eu vou ter paciência para escutar o ponto de vista dele, paciência para expor o meu ponto de vista, e se ainda tiver desacordos, a minha tolerância vai colocar em pauta o meu projeto de vida, né? Então, se eu tenho posse do meu projeto de vida, né? Se eu acredito no meu projeto de vida, então eu estou acreditando em mim, e não vai ser o outro que vai dizer que eu não posso fazer alguma coisa, né? Porque quem movimenta os meus sonhos ou os seus sonhos é você mesmo e mais ninguém. Então, a outra pessoa não sabe por onde você andou, não calçou os seus sapatos, é você que sabe. E você tem um projeto de vida. Olha só o poder que você tem nas mãos. Agora sim, vamos lá. Vamos lá, professora. Me interessei por esse negócio aí de projeto de vida. Como é que eu devo começar? Ou, aliás, por onde eu devo começar, né? Primeiro de tudo, você vai se avaliar, tá? Então, quando eu me avalio, eu penso nas minhas habilidades, né? Eu penso no que eu vou precisar. Então, eu projeto algo. Dentro desse meu projetar algo, eu vou ter o que? Os meus objetivos. E nos objetivos, eu vou definir quais são os meus interesses, seja no campo pessoal, seja no campo profissional, seja estipulando as minhas metas de curto, médio e longo prazo. E quando eu falo de metas em curto, médio e longo prazo, eu tô falando de quê? De tempo, né? Então, eu vou visualizar em quanto tempo eu posso, né, realizar cada objetivo. E aí, eu coloco em prática o quê? As minhas ações. Então, um projeto de vida, ele é baseado primeiro na minha avaliação, na minha autoavaliação. Depois, ele vem nos meus objetivos, no meu estabelecimento de tempo, né, nas minhas ações.
E aí, com isso, com isso construído, eu tenho a minha rede de contatos. Eu tenho o meu network, né? Vocês já ouviram falar nessa palavra, network? Quem não conhecer, né, a palavra, ela quer dizer uma rede. É uma rede de contatos. Networking, né? É uma rede de contatos. Poderia ser de contatos de trabalho? Sim, poderia ser. Porque quem é o seu amigo hoje, amanhã ele pode ser gerente de uma empresa. Ou ele pode ter um trabalho e lembrar da sua capacidade, da sua habilidade. E que casa juntinho com aquele trabalho que ele tem, né? Então, o network é muito importante. Lembra lá no segundo ano dos trabalhos em grupo, de que eu falava que era muito importante trabalhar com o outro, porque no network a gente estabelece relações, não só relações de amizade, mas relações de trabalho, tá bom? Então, a nossa aula fica por aqui, tá? Então, e se você quer escutar o podcast, na descrição do vídeo eu vou colocar, tá? O podcast dessa aula. Vou colocar também o Instagram da escola e o Facebook, tá bom? Qualquer dúvida, estou lá no nosso grupo da sala. Tchau, tchau, até mais!